Creio. Santo é teu nome. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um estudo bíblico referente à carne. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção de verdade, tá? Nos estudos. Vocês emprestarem o ouvido não para mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Vou falar com vocês agora bem sério. Eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro, os irmãos trabalharam o dia inteiro aí. E nós viemos fazer a obra do Senhor. Né? E a obra do Senhor não é fácil de fazer. Um peso espiritual e o cansaço físico. Né? Então vocês aproveitem. Aproveitem-se a oportunidade que Deus está dando para vocês de aprender da palavra. Amém? Amém. Aproveite. O Senhor abriu essa oportunidade. Certo? Glória a Deus. Qual foi a última aula? Amém? Amém. O mal que existe em mim, ou que reside em mim, foi o tema que nós abordamos. Amém? Alguém se lembra de alguma coisa que foi falado? Hã? Não vieram só para chupar o dedo e olhar para o pastor? Vamos de novo? O mal que existe em mim, é só no Júlio ou tem em vocês também? Todos. Todos, né? Bem, por quê? Porque todos nós erramos. Todos nós pecamos. Amém? Amém. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Onde é que começou o pecado? Desde do Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Né? O pecado começou lá. Qual o motivo do pecado? Comer da fruta proibida. Pode ser. Hã? Desobediência. Desobediência. Pastor, irmãos, Pai perdão do Senhor. pela demora. Desobediência. Né? A desobediência gera o pecado. Certo? Mediante a desobediência de que Deus instruindo o homem para que o homem não viesse comer do fruto da ciência do bem e do mal, o homem desobedeceu a Deus, se inclinou, né, à sua vontade e ali aconteceu a queda do ser humano. A partir daquele momento ali, o homem foi amaldiçoado, não porque Deus faz o mal, mas porque houve uma permissão do homem para que o mal existisse dentro dele. E eu e você somos descendentes diretos de Adão e Eva. Por conta disso, nós também estamos amaldiçoados com o mal. Quando ele disse, amaldiçoou toda a tua descendência. Toda a tua descendência. Amém? Amém. Então nós temos uma batalha travada. E essa batalha ela é disputada no mundo espiritual. Amém? Mas porque ela é tão esmagadora, ela é tão invasiva que ela acaba entrando no mundo físico. E qual é a forma que o mal tem usado para entrar na minha vida e na tua vida? Tá? A carne quer comer, Beber beber e folgar, descansar. Vou fazer aqui agora uma releitura aqui do que a gente abordou no último estudo. Das últimas passagens bíblicas sobre o tema, chegamos à conclusão que 4 são as causas do mal no ser humano. 2 delas são externas, são 4 causas.
4 causas, né? Do mal no ser humano. Duas delas são externas, ou seja, lado de fora, né? E 2 internas, ou seja, lado de dentro. Vamos de novo? Existem 4 causas, tá? Para que o mal, Duro de catalão. olha aí, ó, para que o mal possa agir na nossa vida. 4 causas do mal no ser humano. 2 são externas e 2 Interno. internas. Conseguiram fixar isso? Certo? Glória a Deus. Vamos de novo. As externas são Satanás, o tentador do mundo. Contudo, essas 2 causas externas serão inoperantes se não encontrarem no ser humano uma guarida, uma cabeça de ponte, né? Então vamos ler de novo. São 4 causas, né, que tem ali colocado o mal no ser humano. 2 delas são externas e 2 internas. As externas são Satanás, o tentador, certo? E o mundo. As externas são Satanás, mundo. Certo? Do lado de fora, existe 2 agentes que causam mal no ser humano. Satanás e o mundo. Certo? Vamos de novo. Como é que ele faz para poder entrar na minha vida e na tua vida? Tem que haver uma ponte. Tem que haver uma brecha. Certo? Amém? Vamos de novo. Contudo, essas 2 causas externas serão inoperantes. Então é o seguinte, Satanás não pode operar na minha vida e nem o mundo se eu não deixar brecha. Certo? O mundo não tem domínio sobre mim, nem Satanás. Mas se eu deixar, vai tomar conta e daqui a pouco eu estou na maldade. Certo? Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Essas 2 causas externas são inoperantes se não encontrarem no ser humano uma guarida, uma casa, né? Uma ponte, uma cabeça de uma ponte. Esse canal para o inimigo perfurar os muros do ser humano e dominar o seu interior essa ponte, esse canal para que o inimigo possa sair do externo e ir para o interno se chama mas eu gosto, eu quero e eu vou fazer. Vontades da carne. Ninguém tá vendo. Ninguém está vendo. O pastor não está aí. Meu pai não está aí. Minha mãe não está vendo. 3 horas da manhã. Só eu e o celular. Tá? Ninguém está vendo. Vamos de novo? Então é o seguinte, ó. Na área externa, né? Existem 2 agentes, Satanás e o mundo, querendo Na carne. entrar. E a ponte é a carne. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Perde quem não está aqui. Porque isso aqui é tremendo. Isso é tremendo. Isso aqui é pro resto da vida. O dia que eu estudei sobre isso aqui, ó, que me deram aula para mim, eu era recém-convertido. Eu nunca mais me esqueci. Amém? Amém. Então vamos de novo. As 2 causas externas, Satanás e o mundo,
preciso de uma ponte, de uma guarida, né, para poder perfurar os muros do ser humano e dominar o seu interior. É a carne onde atuam os prazeres e os pensamentos onde atua a soberba. É a carne onde atua os prazeres e os pensamentos onde atua a soberba. Amém? Amém. Evidentemente que não há necessidade de que concorram as 4 causas para que o homem pratique o mal. Normalmente, basta uma externa e a outra interna para que o mal se concretize. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter sido abordado por Satanás e ter a carne fraca para que eu venha praticar o mal. Pode ser somente algo mundano que atacou a minha fraqueza da carne e abriu a porta para a maldade que reside dentro de mim. Amém? Vamos botar aqui agora, ó, segundo aqui que é o interno, tá? Os pensamentos, tá? Vamos botar aqui pensamentos. Tá? Os pensamentos e os prazeres. Amém? E a carne é a ponte aonde que tudo vai ser ligado. Acionando a carne, daqui é um pulo. Tá? Agora tu faz um exercício comigo, tá? Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos, erga a tua mão direita. Quem sabe fazer aqui a direita? A esquerda. Tá. Qualquer uma, irmão. Só pra brincar. Agora tu faz com os olhos fechados, tu faz assim, ó. Vai lá e belisca a outra mão. Ou a perna, enfim. Sentiu alguma coisa? Te tocou alguma coisa? Hã? Sim. Sentiu? Né? Isso é uma ação sensitiva. Você sentiu. Né? Amém? Amém. Uma sensação. E da carne. Alguém me tocou. Daqui para frente que começa o problema. Amém? Daqui que começa o problema. Então é o seguinte, ó. Eu vou para o mundo. Estou no mundo. Aí vem as influências do mundo. Aí eu olho coisas do mundo. Quero as coisas. Desejo da carne. Desejo as coisas do mundo. Aí vem os pensamentos. Como é que seria as coisas do mundo se eu estivesse envolvido no meio? E daqui a pouco o prazer da carne é estabelecido. E aí, meu amigo? Aí começa o problema. E o mundo tem bandejas excepcionais. Tudo que o mundo tem para te oferecer é programado e pensado para que tu venha a viver o mal. Amém? Ah, mas então eu não posso viver no mundo? Jesus disse que o mundo jaz do... Ele está falando do passarinho, das árvores, do mar, do rio. Não. Ele está falando do sistema mundano. Amém? Amém. É evidente que não há necessidade de que concorram, né, as 4 coisas, 4 causas para que o homem pratique o mal. Normalmente basta a externa e a outra interna para que o mal se concretize. Sabemos que é o diabo, ó, sabemos quem é o diabo e temos estudado sobre o que significa o mundo. Sabemos qual é o diabo e sabemos o que significa o mundo, né? Amém? Amém. Onde o mal está alojado em nós, que é a carne? Onde ela está? Essa é a pergunta que buscaremos responder
nas próximas lições. Então é o seguinte, já sabemos que o mal está alojado aonde? Na carne. Sabemos que ela é a ponte que abre a oportunidade para o pecado, certo? Isso aqui é só para tu te refrescar o que tu estudou na aula passada, certo? O mal está onde? Na carne. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Escreveu 1/3 do Novo Testamento. Né? A última viagem do apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele andou 2.700 quilômetros de a pé, pregando o Evangelho. Parava então É? no lugar e ia pregando. Amém? A pézito. Homem de Deus. Tá? E ele disse algo muito interessante. Ele diz assim, ó, que o mal, ele diz assim, que o bem que ele queria fazer, este eu não faço. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que não quero fazer, este acabo fazendo. Miserável homem que sou. Entenderam isso? Entendeu, cara? Eu quero fazer o bem, diz o apóstolo Paulo, mas eu acabo não fazendo. Eu quero não fazer o mal, e este acaba fazendo. Miserável homem que sou. Carne. Enquanto nós estivermos neste mundo aqui, a batalha é contra a carne. Amém? Ela é a ponte aonde que tu vai dar ouvido para ele e querer as coisas dele. Amém? Amém. Então nós estudamos na primeira aula sobre o mal que existe em mim. Onde é que ele existe? Onde é que ele atua? Na carne. Em quantas partes são divididas? 4. 4. As 4 andam juntas? 2 externas e 2 internas. Precisa ser as 4 juntas para pecar? Não. É só ter a carne, né? Hã? É só dar brecha. Amém? Aí o bichinho vai lá no ouvido do Júlio e diz assim: ah, isso aqui ninguém tá vendo. E a carne velha dá uma tremida, né? E daqui a pouco faz. Amém? Que é o meu dedo para tu roer, tá nervosa, o que está acontecendo? Glória a Deus! Amém. Então estudamos sobre o mal que existe em mim, na última aula. E hoje nós vamos estudar sobre... Quem pode ler para mim? Como é o ser humano. Como é o ser humano. Hoje tu vai aprender como é que tu é. De verdade, não o que tu acha que tu é. Amém? Talvez você fique sem dormir essa noite. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Como é o ser humano? Leitura em aula aí, ó. Tem uma leitura aí, né? Esse aqui, esse em cima aqui, ali. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados inteiros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Sublinha ali, ó. Espírito, alma e corpo. Tá? Agora nós vamos para a leitura em aula. Carolina. Então formou o Senhor, Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito
Amém. Juntas e medulas. Não tem acento. Amém? Amém. Glória a Deus. Essas concordâncias da leitura em aula aqui é para dar para nós direcionamento e embasamento de tudo que vai ser falado agora. Então tudo que vai ser falado agora tem base bíblica. Amém? É interessante que vocês aprendam também as abreviaturas ali, ó. Na primeira ali. Então formou o Senhor Deus do homem do pó da terra. No final ele tem GN 2.7. Gênesis 2, versículo 7. Embaixo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 45. Embaixo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Embaixo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Na próxima aula eu espero que isso tenha ficado claro. Né? Amém? Para vocês aprenderem a ser bom de Bíblia. Temos um quadrinho aí que se chama Leia e Medite Diariamente. Amém? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje é quarta-feira. Vou dar uma goela para vocês. Não vou pedir que leia de segunda em diante, mas se quiser ler, leia. Hoje é dia de você ler João 4, versículo 24, Hebreus 1, versículo 14 e Eclesiastes 12, versículo 7. E amanhã tem mais boia. Amém? É importante que você leia para poder aprender. Glória a Deus. Introdução. Muitos afirmam que cada ser humano é um universo. Cada pessoa é constituída de uma complexidade que torna única no mundo. Numa multidão de pessoas convivendo, cada ser humano é individual. Possui seus pensamentos, suas impressões, seus projetos e suas razões. O que leva esse habitante do universo a ser tão diferenciado é a sua constituição definida por Deus quando o criou. Nessa lição buscaremos conhecer a essência dessa singular criatura, o ser humano. Vamos fixar? Que assunto você vai abordar agora? O ser humano? O ser humano. Amém? Amém? O ser humano, Deus o criou como um ser tripartite. Amém? Amém. Formado por 3 partes, constituído do corpo, alma e espírito. Vamos falar um pouco sobre isso? Glória a Deus. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O que é o corpo? Gabriele? O que é o corpo? É. Fala? Vem. Tá? Daqui a pouco vocês vão ficar bom. Você precisa ser instigado. O corpo é um receptáculo. O corpo é um vaso. O corpo é uma casa. Eu estou falando de Bíblia. Amém? Tu está num estudo bíblico, não numa aula de anatomia ou de ciência. Amém? Ciência não te leva para o céu. A Bíblia sim. Então te apega na Bíblia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então o corpo é um vaso, né? A qual agora, aleluia, pode receber a alma. A alma está dentro do vaso. O que mais tem dentro do vaso? Que é esse corpo aqui? Coração. Então voltamos então para a aula de anatomia?
Tem mais o quê? Ó. Corpo, alma, E espírito. Espírito. espírito com E maiúsculo ou minúsculo? E maiúsculo. Hã? Vocês têm certeza? Aqui também eu uso. Aqui é português. Espírito com E minúsculo, né? Por quê? Só Por quê? O Espírito de Deus é um. Quando é maiúsculo, quando é o Espírito Santo de Deus, é o Maiúsculo. maiúsculo. E quando é o Espírito do homem ou o Espírito mundano, É o minúsculo. é minúsculo. Então sempre quando lê na Bíblia, letra maiúscula em Espírito é porque está falando de Deus. Ou quando está falando em letra minúscula, aí tu busca a interpretação, tu leia o texto para poder entender de que assunto ele está falando, para tu saber se é o homem ou é um espírito maligno. Bem? Amém. Então é o seguinte, ó. O ser humano, tá? Ele é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é como se fosse um vaso mesmo, né? Amém? É em 3 partes. Então é o seguinte, o homem foi feito do pó da terra, certo? Sim. Amém? A Bíblia não diz que o homem foi feito do barro. Quem é que falou que foi feito do barro? Hã? O homem falou. Não Jesus. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Certo? Mas isso é para outro assunto. Dentro desse vaso que é o corpo, Alma e Espírito. amém? E também dentro dele há o Espírito. Certo? Nós vamos entender hoje o que é o corpo, o que é a alma e o que é o Espírito. Certo? Tu vai entender o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito. Aonde é o lugar de cada um na tua existência. Amém? Glória a Deus. Demora um pouco para pegar no canto, mas daqui a pouco nós vamos pegar. Amém? Amém. Nós temos muito carnal ainda. Aleluia. Vocês não vão dar risada do meu vaso, tá? Amém? Até o final do curso eu vou estar desenhando melhor. Glória a Deus. Final Então, do curso. é. O ser humano, o aí, tá? Deus criou o homem como um ser tripartite, formado por 3 partes, constituído corpo, alma e espírito. Baseando-se no estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tu tem o papel agora, tu tem a apostila agora, tu leia depois na tua casa. Certo? Assim o homem é formado por uma parte exterior, visível, ó, que a irmã André mostrou aquela hora, né? Isso aqui ela fez, né? O homem é formado por isso aqui. Talvez tem pessoas que não gostem muito da nossa aparência, mas o visível é isso aí, certo? E invisível é o Que é o seu corpo físico, tá? E por outra parte interior, invisível aos nossos olhos, mas perfeitamente divisível em alma e espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Então, se nós tínhamos um problema com a carne, né, e ela recebe tanta informação e ataca o pensamento,
A palavra de Deus, ela tem o poder de fazer divisão. De entrar lá dentro, mexer e virar e arrancar o que não presta. Amém? Uma confusão a ser desfeita. Quando falamos em corpo, alma e espírito, logo se pensa em compartimentos, estanques, ou em até 3 pessoas distintas. O ser humano não é uma trindade, nem Deus. Ele é um ser como o humano. Os 3 elementos do ser humano formam uma só personalidade, uma só pessoa. Por essa razão haverá a ressurreição do corpo físico, pois o ser humano sem o corpo físico, ele é incompleto. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor for chamar esse corpo aqui, se eu já tiver morrido, certo? Se eu tiver já dormido em Cristo, esse corpo ele ressuscitará. Amém? Qual é que é a diferença agora? Este corpo receberá uma cobertura. Ele será agora recoberto. Amém? Revestido de um corpo incorruptível, à semelhança do corpo de Cristo. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, como é que ele estava? Tá? Ele disse, não toque em mim, porque ainda não ascendi ao meu Pai. Certo? Por quê? Ele ressuscitou um corpo físico, mas ainda não tinha sido glorificado. Da mesma forma que aconteceu com ele, aqueles que morrerem em Cristo antes do arrebatamento, ao ser chamado por Cristo Jesus para o arrebatamento, serão ressuscitados e receberão o corpo glorificado após a ressurreição. Amém? Amém. Por essa razão haverá a ressurreição do corpo físico, pois o ser humano sem um corpo físico é incompleto. Assim, para o nosso estudo, vamos considerar o ser humano como a unidade, como um todo, a ver como ele funciona. Amém? Amém. Então, irmãos, eu vou falar para vocês. Isso que nós vamos abordar aqui, isso não se fala em púlpito, tá? Porque não dá dinheiro, certo? Não dá dinheiro. Então, se não dá dinheiro, não é falado. É simples assim, sabe? É simples assim. Não dá dinheiro, não dá pulo, não dá rodopio. Não rende glória a Deus com a boca, né? Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Se vocês entenderem isso, se deixarem serem instruídos e ensinados sobre isso, nunca mais vocês vão ser enganados pelo maligno. Nunca mais. Amém. Amém. As pessoas vão vir conversar contigo e dizer, não. Calma aí. Amém? Amém. Uma rápida análise da antropologia bíblica. Vou falar para vocês o que é antropologia. É o estudo, a ciência que estuda o homem. Amém? Antropologia, antropos, homem, é o estudo sobre o homem. A Bíblia, como já vimos, apresenta o ser humano como constituído de 3 partes. Deus fez o corpo humano do barro, a mais vil, mas também faz maleável, matéria-prima. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. E agora aqui está dizendo do barro. Por que isso? Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, certo? Amém? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele antevê todas as coisas. Então, quando Deus estava criando o homem do pó da terra, muito alegre, criando a imagem e a semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o nome disso agora, tá? O nome
disso que eu vou falar agora é conjecturar. Está entendendo? O que é conjecturar? É uma imaginação santificada, certo? Eu estou tendo agora aqui, né, uma revelação por aquilo que eu leio da palavra de Deus para poder explicar para vocês. O nome disso é conjecturar, certo? Então Deus agora está moldando o homem do pó da terra. E eu falei anteriormente que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele antevê todas as coisas. E quando Deus está moldando o homem, Ele já vê a queda do homem lá na frente. E aí as lágrimas rolam o seu rosto. E agora já não é mais pó. Agora é Tá. o barro. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Continuando. Deus fez o corpo do ser humano do barro. A mais vil, mas também mais maleável matéria-prima. Naquela cauda estavam basicamente todos os elementos químicos constitutivos do corpo humano. Em Gênesis 7, 2, versículo 7, está a passagem a qual eu citei. A partir do pó da terra, Deus estava disposto a fazer o mais complexo ser de toda a criação descrita no Gênesis. O que significa a palavra Gênesis? Gênero? Criação. Bem? Um ser que, embora feito a partir da matéria, fosse semelhante a Deus, que é Espírito. Deus é? Espírito. Deus é? Deus é Espírito. Amém? Botei o teu lá, botei. Olha só agora que eu vou falar para vocês. Se Deus é Espírito, tu pode adorar Ele na carne? Olha agora como é que fica o negócio. Mas eu chorei, eu senti o arrepio. Mas onde é que tu sentiu o arrepio? Na carne. E aí Jesus disse, o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adora em Espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. E Ele busca os que tais o adoram em Espírito e verdade. Amém? Por isso que a gente vê de longe, irmão. Não adianta falar em língua, não adianta profetizar, não adianta. Não adianta ali, ó, tá cantando muito bonito, não adianta. Se a pessoa ela é carnal, a gente vê de longe, não adianta. A primeira cutucada nela, o que ela vai fazer? Primeira cutucada, ela vai querer te pegar pelo pescoço, cara. Ele é carnal. Verdade. Amém? Já começa por aí. Daqui pra frente as coisas vão ficar muito interessantes. Amém? Vou falar uma para vocês. Sabe como é que é separado os obreiros na Assembleia Argentina? É assim. Começa a cutucar o obreiro. Riscar? Não. Ô fulano, faz isso. Pra ver se ele não vai fugir, né? Fulano, faz aquilo.
Tal hora que eu estou aqui. E vai indo, vai indo. E eu vou dizer para vocês, e essa foi a minha escola. Então, provavelmente, se essa foi a minha escola, essa vai ser a forma que eu vou ensinar. Amém? Mano, faz aquilo. E aí, se fizer, vai passar. Se não fizer, não amansou. Amém? Amém. Às vezes eu falo as coisas assim, só para ver como é que tá. Aí, tá chuco, né? Não está bem ainda. Não tá bem curado. E a pessoa acha, o pastor não gosta de mim. Não, eu te amo muito. Mas eu estou vendo como é que tu tá. Eu não ia dizer isso, mas eu queria deixar essa na manga. Amém? Meu Deus. Vamos lá? O pastor está se encarnando em mim. É? O pastor só vê eu. A partir do pó da terra, Deus estava disposto a fazer o mais complexo ser de toda a criação descrita no Gênesis. Um ser, embora feito a partir da matéria, fosse semelhante a Deus. Sublinha aí. Fosse semelhante a Deus, que é Espírito. Ao mesmo tempo, um ser que ao mesmo tempo tivesse um elemento do poder criador e um elemento daquilo que foi criado. Um ser que fosse ao mesmo tempo material e imaterial. Um ser que, criado da terra, dominasse o extrato de onde foi tirado e tivesse comunhão com o Criador de todas as coisas. Olha que coisa mais linda isso. Né? Deus fez o homem, olha só para mim aqui, ó. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Ele usou das coisas materiais aqui para fazer a imagem. Amém? Certo? E do espírito dele, para que a gente pudesse agora ser a semelhança dele. Certo? Então, da carne daquilo que foi criado e do espírito daquilo que tornou o homem semelhante a ele. Amém? Amém. Juntando a carne, né, o barro e o espírito, tornou o homem alma vivente. Certo? Um ser que fosse ao mesmo tempo material e imaterial. Um ser criado da terra que dominasse o extrato onde foi tirado e tivesse comunhão com o Criador de todas as coisas. Por meio desse corpo, o ser humano poderia interagir com o mundo material, de onde foi tirado, e a ligação entre o corpo físico e a alma se dá por meio do cérebro. Por isso é difícil distinguir o que é a alma e o que é o cérebro. O cérebro é o centro do sistema nervoso. Pega aqui comigo, ó. Certo? O cérebro ainda é carne, viu? Amém? Por meio dos nervos capta todas as sensações do corpo. Além das sensações, o cérebro armazena todas as informações captadas do mundo exterior também através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos, Andrelli? Poxa, não sei. Carolina? Que ano tu tá no colégio? Carolina, qual os 5 sentidos? Não é o olfato, Olfato, audição, audição, paladar, paladar, visão, visão, sensação. por onde tu sente? Sensação é sentimento, por onde tu sente?
Sente o quê? Sentiu? Sentiu? Na carne? O nome disso é Não. tato. Tato, ó. Sentiu aqui, ó. Amém? Segurando. Então o cérebro é responsável por todos esses sentimentos. Tá? Então a aula bíblica também ensina ciências e anatomia humana. Também é cultura. Amém? Ali no cérebro, essas sensações e informações são decodificadas e processadas, alimentando um banco de dados com o qual o cérebro trabalhará. Assim como um computador trabalha a partir das informações que lhe foram fornecidas. Assim, por exemplo, por meio do tato, o cérebro armazena a informação de que o fogo produz o calor. Certo? Também por meio do tato armazena a informação de que a ausência do calor produz a sensação desagradável de frio. Do cruzamento das informações surge o raciocínio de que a proximidade do fogo causará uma sensação agradável em um dia de frio. O mesmo acontece com paladar, visão, audição e olfato. Estamos ainda falando de carne. Amém? Destarte, a partir do raciocínio que o cruzamento de informações contidas no cérebro, a alma tomará as decisões que entender melhores para a sua sobrevivência. Agora tu vai sublinhar isso aí. Sobrevivência? Ó. Destarte, tá? A partir do raciocínio que é o cruzamento de informações contidas no cérebro, a alma tomará as decisões que entender melhores para a sua sobrevivência. Amém? Olha para mim agora, ó. Vocês pegar aqui. A hora que vocês entenderem o que é corpo, alma e espírito, vocês vão ficar craques. Então vocês entenderem. Então é o seguinte, o meu cérebro está processando as informações. Eu olho para vocês aqui através da visão, do sentido natural, né? Estou olhando vocês aqui. Escuta, para aprender. Usa a audição. Amém? Então, mediante isso, meu cérebro está processando. E ao processar, a minha alma vai tomar a decisão agora que melhor para ela poderia tomar. Então é o seguinte, eu estou fazendo um ensinamento, eu estou olhando para vocês, eu estou lendo, o meu cérebro está processando através da carne, e a minha alma que vai tomar a decisão de falar ou não. Amém? Amém. Vocês estão entendendo isso? Então, para você ficar mais craque ainda, o que tu é mesmo é essa vozinha que tem dentro da tua cabeça aí. É isso que tu é. Se essa vozinha é ruim, Amém? Por isso que tem um ditado no mundo assim, quem vê cara, No meu coração. amém? E eu tenho um recado de Deus para a tua vida. A palavra de Deus é apta para ensinar, para cortar e fazer divisão entre alma e espírito, pensamento, sentimento, juntas e medulas. Então da palavra de Deus não tem escape. Não adianta querer correr. Amém? Aleluia. Alguém já teve assim no culto, assim, ó, e o pregador pregando, o irmão pregando, e aí tu fica assim, ó. Tá falando tudo pra mim. Hã? Já? Mas ele nem me conhece, não sabe nem de onde eu vim. É a palavra de Deus, fazendo a separação entre alma e espírito. Os teus pensamentos, as tuas vontades, o Senhor sabe. Não adianta esconder. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Para uma melhor compreensão, imaginaremos uma fábrica.
Imagine uma fábrica. Usa o teu cérebro abençoado aí. Amém? Imaginaremos uma fábrica comandada por um computador. Quem comanda essa fábrica? Computador? Que está ligada a todas as máquinas. Então é o seguinte, existe uma fábrica e tem um computador que está ligado em todas as máquinas. Ele está controlando todas as máquinas, certo? O corpo seria a fábrica, certo? O computador seria o teu cérebro. E o dono da fábrica, Seria a alma. a tua alma. Olha só que tremendo isso. Amém? Todas as informações que a alma tem a respeito do mundo físico passam pelo cérebro. E todas as ordens que a alma dá para o corpo também passam pelo cérebro. Então é o seguinte, eu tenho informação de muitas coisas desse mundo. E o seguinte, eu quero ir lá do outro lado da rua. O meu cérebro raciocinou, mediu a distância, quantos passos eu tenho que ir, tudo. E a alma dá o comando e o corpo vai embora. Hã? E aí? Estão entendendo? Ele manda dar os passos. Sabe essa mente, sabe essa vozinha que tem dentro da cabeça, assim, ah, já sei, vou lá no meu pai, tu te levanta e vai? Sim. É a tua alma. Eu não digo que eu vou. Ele tá dentro da tua mente, a voz, sabe aquele sentimento que tu tem dentro da tua mente de se levantar e sair? Vai no pai, vai no É o vô. que tu é. É aquilo ali que tu é. E é aquilo ali que Deus vê. Amém? Então, de novo? Então, entendemos agora o que é carne e o que é a alma. Amém? Vamos falar do espírito agora. Como é que está escrito o espírito ali? Maiúsculo. Minúsculo. E embaixo? É minúsculo. Vamos lá então? Espírito. Deus é espírito. Os anjos igualmente são espíritos, ministradores. Gênesis chama o Espírito Santo de Ruach. Isso é grego. Tá? Ou seja, o hálito ou sopro de Deus. Amém? Você já vai entender. Vamos ler lá em Gênesis 1, 2. Quem é que pode ler para nós? Eu vou citar de cabeça para vocês, quer ver? Não, vou deixar vocês ler. E a terra era sem forma e vazia. E o E havia treva sobre a face do abismo. é, E o pelo Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. até aí. Amém? Ora, quando a Bíblia fala que Deus soprou sobre o boneco de barro, Gênesis 2, 7, nos está dizendo que dotou o homem de um Teve um espírito. a folha agora, Thalia, Teve um espírito. de um espírito, ficando essa criatura portadora dessa semelhança com ele. Então vamos para o boneco de barro de novo? Hã? Vamos para o boneco de barro? Então tá. Então Deus agora, ele faz uma assembleia com Jesus e com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, façamo-nos o homem. Está conjugado esse verbo como? No plural. Façamo-nos. Então, no mínimo, tinha que ter duas pessoas. No mínimo. É uma conversa, ó. Ó, eu não digo assim, ó, eu sozinho. Façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Assim, tá o irmão aqui, ó. Façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. No mínimo, duas pessoas.
Vamos de novo para vocês aprenderem, tá? Isso é português também. Seguinte, ó. Se eu dissesse assim, eu vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança, tinha uma pessoa só no cenário. Eu, estaria sozinho. Eu ia certo? chamar. Mas agora como eu falei, façamos-nos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No mínimo existe duas pessoas em concordância para fazer tal ato. Isso é plural. Amém? Então é o seguinte, nós sabemos que Deus é Pai e Espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então vamos de novo à conjectura, a imaginação santa, purificada. Amém? Imaginamos agora a cena pelaquilo que está escrito, que no mínimo tinha duas pessoas, mas sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo concordam num. Então estavam os três reunidos para fazer o boneco de barro. Amém? Entenderam isso? Se eu perguntar de novo, vão saber me responder? Sim. Tem certeza? Sim. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quantas pessoas estavam reunidas? Duas. Três. Duas. No mínimo duas. Tu falou. A resposta é no mínimo duas, mas sabemos que é Três. três. Ela entendeu, tu não. Agora tu entendeu, né? Vamos de novo? Quantas pessoas estavam reunidas para fazer o boneco de barro? Três. Por quê? Porque está escrito: façamos-nos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não é porque eu quero, é porque está escrito. Tem que estar escrito. Se não está escrito, não me interessa. Amém? Amém. Então o homem, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E agora então o homem está formando, Deus está formando o homem do pó da terra. Ele está vivo? Por que não? Vamos de novo? Vocês estão bem atrasados. Vamos de novo. Deus fez o homem do pó da terra. Amém? E Deus está formando agora o homem do pó da terra. Ao formar o homem do pó da terra, ele já está vivo? Não, porque eu tenho que dar o soco. Tu liga e desliga, né, cara? Amém? Tu vai de 0 a 100 assim, em 2 segundos. Daqui a pouco volta pro 0. Tá viciado a bateria? Tá viciado? Amém? Então agora tu entendeu? Então o homem, ele ainda nessa parte, ele ainda não está completo, porque faltou Sopro. o sopro. Amém? Tu sabe o que é o sopro? É o fôlego de vida. O fôlego de vida. Amém? Aquele mesmo fôlego que foi soprado nas narinas de Adão, que tornou Adão alma vivente, é dividido comigo e com você hoje ainda. Amém? Tira o fôlego de vida do homem, o que acontece? Morre. Morre na hora. É o botãozinho de desliga e desliga. Liga e desliga. Quando nasce, ligou. Quando morreu, desligou. Amém? Vamos lá? Deus é espírito, os anjos igualmente são espíritos ministradores. Gênesis chama o Espírito Santo de Ruach, ou seja, o hálito ou o sopro de Deus. Ora, quando a Bíblia fala que Deus soprou sobre o boneco de barro, nos está dizendo que dotou o homem de um espírito, ficando essa criatura portadora dessa semelhança com ele. Portanto, a semelhança entre Deus e os homens está no fato de ser o homem dotado de espírito. Amém? Essa é a semelhança entre Deus e o homem. Os animais têm espírito? Sim.
Vai saber? Eu tô perguntando. Vai saber? É a mesma Deus- pergunta que Deus ela que que o fez que veio eles? primeiro, o ovo ou a galinha? Os animais têm espírito, sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim, ele acha que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Tu? Sim. Tu, irmão Neco? Acho que sim, senão eles não viveriam, né? Tu? Sim também. Se Deus tirar tu? o sopro de vida deles, eles E morrem. tu? Não? Sim. Não tem espírito. Não tem. Eles não têm Como é que alma. eles fez no... Então quer dizer que o Senhor então é a imagem do animal. Hã? É a semelhança do animal agora. Não. Viu como nós precisamos estudar? Tá? Nas religiões pagãs, Deus é um macaco, Deus é uma vaca, Deus é um bode, Deus é muita coisa. Sério? É o Deus deles que Vocês vão eles estudar adoram. daqui a pouco sobre isso. Eles acham que... Deus é Vou Deus. falar como é que é o Deus mais adorado na Índia. É uma vaca. Sabe por quê? Por causa disso? Porque eles creem que a vaca é sagrada. E dentro do estômago da vaca, para eles, tem 30 milhões de deuses. Se tu estiver na rua e uma pessoa for atropelada na Índia, ninguém junta a pessoa, ela vira patê, até desaparecer. Vai passando um carro por cima e até desaparecer. Por quê? Porque é a cultura do país. É assim. Agora, se uma vaca parar no meio do trânsito e deitar, ninguém anda com o carro. Até a vaca se levantar e sair por conta. Não pode nem xingar ela, nem enxotar. Ela que vai tomar a decisão de levantar ou não. Se ela ficar o dia todo deitada ali, tu não vai trabalhar, tu não vai estudar, tu não vai pro médico, não vai fazer nada. Vai esperar a vaca levantar. E se tu xingar a vaca, toda a população vai lá, vira o teu carro, te tira pra fora e te mata a pau. Vai, imagina se chega aqui, nós comendo as vacas. Rapaz, É. Lá também é lugar do rato. que eles também- Lá no rato, também- estão comendo assim, tomando leite, as crianças tomando leite e os ratos nadando dentro da bacia de leite assim. Ai, que horror. Deus o livre xingar o ratinho. O macaco, então, Ah, parece. Qualquer bicho. o macaco vem, puxa o cabelo, te arranca as coisas que tu tem na mão e leva embora e tu Qualquer bicho. não pode xingar. Não. Qualquer bichinho. Isso aí. Até eu não vejo se tiver Qualquer cabrito, coisa. tudo. E uma parada. Qualquer coisa, já Ah, falei. então imagina. Qualquer coisa. Já Qualquer imaginou coisa. se eles chegam aí, nós estamos cadendo um rei, um cabrito. Aí tem as qualidades. A vaca é a sagrada. Aí tem os outros que serve para alimento, enfim, mas tem que passar por um ritual. Senão não pode comer. Mas a vaca, meu amigo, É sério tu que... quer ver a alegria deles é quando uma vaca entra dentro da casa deles. Carga bicho. Vamos, fazem festa, 10 dias, 20 dias, a vaca entrou dentro da nossa casa. Deus visitou a casa. Sério? É isso aí. Sério? Eu acho que eu estou mentindo, rapaz. Não. Porque eles adoram um Deus que eles veem, nós adoramos um Deus invisível, né? Amém? É onde muita gente não entende. Então vamos de novo. Deus né? invisível. Glória a Deus. O Espírito, assim, é a parcela humana, tá? Imaterial que provém de Deus. Por isso, por meio do Espírito, todo ser humano voltará a Deus para o juízo. Então é o seguinte, ó. Nós somos um vaso, certo? O corpo. Amém? Pelo sopro de vida, Ganhamos o espírito. nos tornamos Ah. alma. Vivente. Subiu. Tá ali, ó. Não, ali é azul. Ué, Aparece, desaparece. Aqui, ó. Alma vivente. Não Vicente, vivente. Ih, Amém? vê que ela leu ele? Amém? eu não entendi. Vamos de novo, vamos de novo. Escuta.
corpo, sopro, tornamos alma vivente. Amém? Certo? Quando nós morremos, esse corpo aqui morre, vai para terra. Pó, volta para o pó. Morreu. Muito lindo, muito maravilhoso, muito cheiroso. Gastou rios de dinheiro com a carinha, com o cabelo, com as unhas. Né? Era a melhor pessoa. Cuidou só da carne. Os Foi, beijos? foi pro Pó. Voltou pro pó. O coroa vai comer. O bichinho vai comer. Os beijos são desse tamanho. É? Certo? Amém? Só que aí o seguinte, tem um probleminha. E é aqui que eu vou me apegar para terminar o estudo. Amém? Será que é só um probleminha? Nós temos um probleminha aqui para resolver agora. Amém? Então, o maravilhoso caiu. Nós três. Morreu. Amém? Se ele é salvo, se a benção aqui é salva, amém? Ou sal. O espírito se junta à alma e volta para o dono dele, Deus. Amém? Porque o fôlego é dele. A vida é dele. Não, uma pergunta. E, tipo assim, Deus deu fôlego. Daí a pessoa não é salva. Daí ela. Tu já vai ver. O Calma, fôlego calma. vai ir Calma, pra ele? calma, filho. Ó, é salvo aqui, o benção aqui é salvo. O primeiro é salvo. Salvo. Né? O benção aqui é salvo. Tá? Aí a alma dele se agarra no espírito. Porque vocês se lembram que o que realmente ele é a Alma. alma. Se agarra no espírito e volta pro Deus. Criador. Aleluia. Vai aguardar, né, o dia maravilhoso. Amém? Vai aguardar a volta de Cristo, se ele é crente ainda, com condições de arrebatamento. Glória a Deus. Vai ficar nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Hoje Né? os bichos não têm espírito. Calma, nós estamos estudando. Amém? O pessoal deixa aí dúvida. Tira as dúvidas. Não. Amém? Tira. Tira em casa. Entendeu agora aqui? Vamos de novo, ó, deu confusão. Tá? Aleluia. Ah, Vou fazer o Henrique aqui, ó. mas daí não dá. Não sei se eu sou Ó. salvo ou não. Ainda. Então é a hora de tu te ligar. Tá? Aí Bem tá bem magrinho, que nem o certinho. Henrique. Tá? Esse aqui é o Henrique, né? Aham. Aí aconteceu que o Henrique passou dessa pra melhor. Ou pra pior. Na Amém? primeira é pra melhor, né? Voltou pro pó, o corpinho maravilhoso, o manequim voltou pro pó. E a alma dele se agarrou ao Espírito e voltou para Deus. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas se ele não tomar um posicionamento com Deus, de uma vez, que a gente não sabe o dia de amanhã, o bonito vai cair, Vai pro pó. né? A alma dele não tem parte com esse, não tem parte. O espírito volta para o dono e a alma Desceu. Vai pro tormento. Até o desenho foi pra não, baixo. e outra coisa, aqui é só o começo, É só não pra é o Deus. inferno ainda. Tu nem foi julgado ainda. Vai. Mas já vou direto pro tormento e já vai subir de Ó, volta. não tem subir de Não, volta. subir pra ver o.
Não tem Juízo? Não, Fala não lá. tem juízo. Aqui não tem tormento. Isso aqui, depois daqui, é na frente dele. E aí, meu amigo, aí não tem mais o advogado. Não disse que tem que chegar. Aí não tem mais o advogado, Jesus, nem o Espírito Santo para te consolar. Aí é a vara de ferro. É ele que vai julgar. Amém? E já era, Deus. Viu? A hora é agora. Acertar agora os passos. Matar essa carnezinha aí, ó. É? Isso não é só pra ti, é pra todos nós. Isso é pra mim primeiro. Primeiro pra mim, porque eu sei mais do que vocês. É pra todos Ah, nós. tá na carne? É? Ai, meu Deus. Mas eu tô nesse mundo, tô suscetível a pecar a qualquer momento. É? Ah, mas aí É, filho. Não tá é, tu pecando. acha que é fácil? Não. Quantas vezes tu pecou hoje, irmão? Olha. Sabe assim. Nem tem como contar. Hoje eu passei o dia todo repreendendo meus pensamentos. O dia todo. Aham. O dia todo. O dia todo. Cara, assim, ó, Pensamento coisas assim. antigas, mas antigas, mano, na mente, assim, ó, o dia todo. Queima Jesus. Queima, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Mas claro, sobre que assunto eu estou abordando? Tu acha que não ia vir? Hã? O mal reside aonde? E aí o seguinte, a gavetinha abriu e começou. Aí fica na carne pra tu ver uma coisa, quando vê, ué, mas o pastor nem veio da aula hoje. Ah, que não, vai pro mundo. Né? Me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá força, Senhor. Senão já sabe. E aí a gente repreende, trabalha um pouquinho e volta de novo. Volta de novo. Aham. Amém? Amém. Entenderam? Se tu é salvo, Tu vai pra vai pro Deus pó. e volta pra Deus. Sabe por que tu vai pro pó? Porque a Bíblia diz o seguinte, ó. Que Você veio do todo pó, homem vai pro pó. vai pro pó. E todo homem está designado a morrer uma vez. Até Jesus. Tu quer ver um mistério tão lindo? Ah, bem que Deus podia ter 7 vidas. Tu quer ver que mistério tão lindo? Porque daí Preste atenção. O crente arrebatado é o único homem ou mulher que não vai passar pela morte. Coisa que promessa linda, né? Como não passar pela morte? A morte não vai nos cair. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se Jesus hoje tocar a trombeta do arrebatamento, se tu for salvo em condições de arrebatamento, você não morrerá. Encontrará o Senhor nos ares e receberá um corpo glorificado e semelhante ao de Cristo. Nós temos dois propósitos com Deus. É ter uma vida de santificação e se morrermos, aguardaremos o Senhor, não no tormento, mas no paraíso de Deus. Esqueci de botar aqui. A gente vai estar Amém? no paraíso. Isso, que fica no Hades, né? Aham. Outra hora nós vamos falar só sobre esse lugar. Amém? Amém? Amém. E se tu não for salvo e não tiver condições de arrebatamento, se tu já não é salvo, já é complicado, né? Tu vai para o tormento. Depois de 1000 anos, o Senhor vai te chamar para ter uma conversa contigo. E aí não entra mais no meu julgamento e nem no julgamento do irmão de homem nenhum. É Deus. E lá Deus vai te julgar. Nós não sabemos se tu vai ser salvo ou não. Mas se teus passos foram mal, nunca usou de misericórdia, nunca se importou com as coisas de Deus, né? Vou fazer uma analogia com vocês agora aqui para nós pegar um vídeo. Antes do irmão fazer.
até no julgamento, se por acaso a pessoa for salva, igual vai ficar separada. No julgamento de Deus, o salvo não participa. Não, no julgamento, né? Tu tá no tormento, mas vai ser julgado, né? Se tu vai ficar no inferno ou se tu Isso vai mesmo. conseguir. Por exemplo, tu teve misericórdia algum tempo, né? Alguma coisa assim. Deus te tirou do tormento lá, né? Tu conseguiu se salvar ali. Tu não vai ficar junto com os outros que foram arrebatados. Não tem reino, isso mesmo. Aí é outro assunto, aí é reino, né? Não vai ficar junto com os outros, aqueles que foram arrebatados, né? Nós vamos entrar nesse assunto aí, tu vai entender. A hora que eu fizer o desenho sobre o Hades, tudo aí, tu vai entender. Certo? Amém? Vou fazer uma analogia com vocês aqui, ó. Quem gosta de ser tratado bem aqui? Todos, Ah? Todos, tem certeza? Tem uns que não levantaram a mão aí. Ah? Amém? Quem gosta de se sentir amado? Ah, querido. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor. Deus é amor. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja salvo. Amém? O apóstolo fala assim, ó. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diz que me ama, Da boca para fora. mas o coração está longe de mim. Aí entra a questão que eu quero pregar para vocês agora. A pessoa vem e diz para ti que te ama. E tu fica faceiro, não, tu fica faceiro. Se é uma namorada, né? Se é um namorado, se é um marido, se é um amigo, um vizinho, te ama, tu fica faceiro. Mas daqui a pouco com as atitudes dela, assim, tu vê todo, mas como me disse que me amava, mas olha as coisas, barbaridade que está fazendo para mim. Me trata mal, me xinga, me rouba, me esculacha, me trai. Isso somos nós, né? Agora tu imagina como é que fica Deus. Hã? Como é que fica Deus? Que fez nós a sua imagem e semelhança. Lá no céu, no trono de glória, na sua majestade, existe um ser com a mesma imagem que eu e você. O que é imagem? Ah, eu fiz uma imagem aqui de um rapazinho. Né? E aí botei o nome dele de Henrique. Amém? Isso é uma imagem. Então quando ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, ele está dizendo, o homem vai ter que ter perna, pé, Cabeça. vai ter que ter braço, mão, vai ter que ter o tronco, né? Vai ter que ter ali a cabeça, onde tem as orelhas, os olhos. Isso aqui era o projeto do Senhor. No cabelo. Nós vamos fazer um homem, então vamos fazer a nossa imagem. Ele vai ser que nem nós. Então lá no céu, no trono de glória, na majestade de Deus, existe um ser santo, santíssimo, que é a nossa imagem. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo que percorre toda a terra. Então ele tem olhos. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa te alcançar. Se ele tem mão, ele tem braço. A Bíblia diz que as nuvens do céu, são estrados do seu pé. É como se fosse um banquinho. Então quer dizer que ele tem? Então quer dizer que se a gente ir nas nuvens, acima das nuvens, vai ver ele? Um dia.
Amém? A Bíblia diz, né, que o Senhor soprou na narina do homem o fôlego de vida. Então ele tem boca. Vocês estão entendendo isso? Acho que desenhado, né? Então ele é a nossa... Não, nós somos a sua... Semelhança. Não, estamos falando de uma coisa. Imagem. Amém? Nós não entramos na semelhança. Imagem. Certo? Em semelhança com o Senhor, nós somos... Amém? Nos dotou de espírito. E quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos deu então agora o caráter dele. O corpo já foi, Ele já fez a nossa imagem. Então agora Ele deu a mente dele para nós. Amém? Ele deu para nós agora o poder, né, de nos tornar alma vivente e viver. Deus é imortal, sim ou não? Sim. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem imortal. Fez o homem imortal. Quando Ele fez o homem cheio de glória, cheio de poder e resplendor. E sem pecado. A sua semelhança. Façamos-nos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele era um ser glorificado, um ser imortal, sem pecado, e o intelecto dele jamais existente na terra. Porque quando ele fez o homem dizendo assim, ó, subjugai todas as criaturas na terra. Deus fez todas as coisas na terra e depois fez a cereja do bolo, o homem, e colocou o homem de guardião da terra. Todos os animais, todas as coisas da terra estão debaixo da autoridade do homem. Amém? Amém. Mas daí veio um problema. Tá? Veio um problema. Um agente externo. Quais são os agentes externos? Mundo e inferno. Não. Satanás. Amém? E aí deu uma conversada, né? Com o ser humano. Que foi a serpente. E a carne ficou tentada a fazer o que não se devia fazer. E quando o homem pecou, houve separação entre Deus e o homem. E o homem perdeu a imortalidade, perdeu a glória de Deus, perdeu a oportunidade de viver na presença de Deus, perdeu a semelhança com Deus. Não vale sacrifício, não tem igreja para sacrifício. Perdeu a semelhança com Deus. Amém? Amém. E agora? Se tu não é imortal, significa o quê? André? Se tu não é imortal, significa o quê? Imortal podia morrer. Que vai morrer. Morrer não é um problema. O problema é onde é que tu vai abrir os olhinhos depois. Deus Ah? Deus tem Deus. vai. E Deus é tão amoroso que daí Ele bolou um plano. Mandou o filho dele. Se fez amor no meu e no teu lugar, porque nós não sabemos amar. Vai salvar esse povo. Nós falamos que amamos.
Até enquanto está tendo retorno para nós. No momento que pisou no calo, acabou o amor. Ele me xingou, ele me tratou mal, ele fez o mal. Amém? E aí Deus se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. O amor encarnado habitou entre os homens. E ensinou e deu exemplo de como deveria ser feito. Aqueles que estão em Cristo Jesus, agora nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Amém? E aquele que tem a marca da promessa, que tem o Espírito Santo de Deus, ele está num processo de santificação. Se ele morrer nesse processo de santificação, para a glória de Deus, ele vai para o paraíso de Deus. Se Jesus tocar a trombeta para o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado e receberão o Senhor nas nuvens. Olha que tremendo que eu vou falar para vocês. E nós, os que estivemos vivos e servindo a Deus, buscando a santificação, semelhantemente seremos arrebatados, tirado a força, o que significa a palavra arrebatado, e encontraremos o Senhor nos ares e receberemos um corpo incorruptível. Olha a palavra que vai entrar agora. Semelhante ao corpo de Cristo, ou seja, receberemos novamente a semelhança com Deus, que nos foi tirada lá no começo por causa do pecado. Agora sim poderemos entrar na presença de Deus. De outra forma, com essa carne podre aqui, que come arroz e feijão, não tem como. Deu para entender? Tá, uma dúvida. Se for referente aqui, eu vou responder, senão não. Entendeu que fez divisão entre alma e espírito? E já recebendo, né, o corpo semelhante a Deus, né? A gente já vai também receber o que foi tirado também lá no Jardim do Éden. A imortalidade, a imortalidade. Jesus prometeu o quê? Não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte. Tá? Será só glória. Que era para ter sido, O que era para ter sido desde o começo. Foi, né? Um termo. O projeto de Deus é que o homem esteja sempre com ele. Adão foi salvo? Foi salvo. Sabe por que foi salvo? Pelo um projeto de salvação. Alguém teve que morrer no lugar de Adão. Ah, aí. Quem é que morreu no lugar de Adão? Quem é que sabe? Abel, quer dizer. Não. Ah, é? Não. Jesus? Isso. Não. Deus. Não. Ele. A Bíblia diz que agora aconteceu o problema. A Eva comeu do fruto, deu do fruto para Adão comer, Adão comeu, e aí se viram que estavam nus. E se esconderam. Eles ficaram com vergonha. E aí Deus, todos os dias, na virada da tarde, ele vinha falar com Adão. E ele, cadê você, Adão? Onde você está? E Adão nada. Todo dia ele chegava correndo, ele sabia o horário. E daqui a pouco Adão dizia, estamos aqui. Ah, por que se esconderam? Porque nos achamos nus. Mas quem é que disse para vocês que vocês estão nus? Algo errado eles tinham feito, né? Aí eles saíram de trás onde eles estavam, eles tinham feito roupas de folhas. Ele foi o primeiro, Adão e Eva foi o primeiro casal de estilista que teve no mundo. Eles fizeram uma roupinha ali Para cobrir as para vergonhas. cobrir as vergonhas deles e se apresentaram para o Senhor. E aí Deus viu ali já o que eles tinham feito, né? Deus já sabia, Deus só queria ouvir da boca deles. E a Bíblia diz que o Senhor
fez roupas para eles de pele. Vamos de novo, raciocínio lógico. Para poder tirar a pele, Matou os animais. alguém teve que morrer. Leão? Um dos animais? Para poder tirar a pele, alguém teve que morrer, um animal teve que morrer. Sabemos que Jesus é o Cordeiro vivo que tira o pecado do... Vocês não conseguiram entender que tipo de pele era ainda? Aham. Jesus? Não. Tão fora da O casinha, né? cordeiro? Um cordeiro. Vamos de novo, o nome disso é conjectura. É uma imaginação santa. Através da palavra de Deus chegamos ao ponto de que o animal que o Senhor sacrificou foi um, Cordeiro. fez uma pele, tapou as vergonhas para que ele pudesse ter comunhão com o homem, falar com o homem. Amém? Agora ele começa a falar com o homem, ó, é o seguinte, vocês erraram. Agora eu posso conversar com vocês. Vocês erraram, assim, 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 assim. Eu perdoo vocês. Mas por consequência disso, vocês não serão mais imortal. Por consequência disso, vocês querem ler? Vamos ler? Não. Capítulo 3, se eu não me engano, de Gênesis 11. Gênesis 3, 11. Diz assim a palavra do Altíssimo. E Deus disse, quem te mostrou que tu estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então o Senhor já sabia. Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore que comi. Botou a culpa na Que mulher. botar a culpa Ah, na mulher. já pensou? Intrigueiro já, né? Começou Já descascou. espírito de contendeiro, que eles sabem. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Ah, foi a serpente agora, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás para que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Podemos entender então que a serpente no começo ela tinha patas. Por causa de uma maldição ela perdeu as pernas. Certo? Vamos de novo? Isso é interpretação bíblica. Isso é o que eu estou falando. É uma analogia. Ah, então quer dizer que a cobra tinha perna? Amém? Vamos de novo? E porém inimizade entre ti e a mulher. Olha aqui para mim, vocês mulheres. Se vocês virem uma cobra, o que vocês fazem? Grita? Eu como. Grita. Vocês são amigos delas? Não. Acham legalzinho? Aí começa que Já está embutido dentro de vocês já isso. Alguém toma. Aí chama alguém. Geralmente Se é tem um. medo, chama alguém. Se Geralmente não tem, é um- pega o porrete e dá pau. Não mata. Amém? Mas amizade não tem, né? Vamos matar essa bicha, velho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e para a mulher ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher não era para sentir dor no parto, era para sentir alegria. É. Não era para sentir dor. Como assim, Porque se tu tivesse um corpo glorificado, tivesse na unidade de fé com Deus, em comunhão com Deus, em um corpo semelhante de Deus, não existiria dor. Amém?
E mais ainda, para as casadas, ou solteiras que um dia querem casar, é bíblico, o teu marido te dominará. O que significa isso? Você, a mulher no geral, o cabeça da casa é o marido. Não adianta querer fugir disso. É bíblico. O que significa a Dá palavra confusão. Qualquer coisa que se levantar contra esse versículo aqui vai dar confusão. Já está no ser humano, está implantado no ser humano. Vai dar confusão. É automático. Quem é que vai mandar isso? Dominará aquele que vai mandar? Se tu deixar, sim. Se tu não deixar, aí é outro assunto. Né? Amém? E Adão disse... Agora tem com Adão, tá? E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, vai deixar ela te mandar? Problema. Tu deu ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei que não deveria comer, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra, toda a criação do mundo. Toda a criação do mundo caiu em maldição agora. Olha o que eu vou dizer para vocês. Tu olha para a natureza hoje, tu vê um leão correndo atrás de uma zebra até matar. Tu não vê isso? Sim. Sim. Não era para ser assim. A zebra e o leão era para andar em paz os dois. Quando tu vê hoje aí um bicho matando o outro para se alimentar, não era para ser assim. Era para ter paz entre eles. A morte entrou no mundo por causa do pecado, por causa de Adão. Todos os bichos iam ser mortais. Todos os bichos que havia no jardim, eles comiam ervas, assim como Adão e Eva. O homem foi vegetariano até o dia de Noé, até o dilúvio. O homem sempre foi vegetariano, até o dilúvio. A partir do dilúvio, o homem começou a comer de animais. Isso é assunto para outro estudo. Bem? Olha só. Não comerás, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então é o seguinte, a partir de agora tu vai ter que trabalhar. Antes, tinha fruta para tudo quanto é lado e tu podia comer do que tu queria. Antes, tu queria te alimentar, ia na árvore da vida e pegava um fruto, se alimentava e estava tudo bem. Agora tu vai ter que trabalhar. Amém? Olha só a dificuldade ainda. Espinhos e cardos, em outras traduções, abrolhos. Espinhos e abrolhos. O que é espinho? Hoje tem um monte de árvore que tem espinho. Para tu poder produzir, tu tem que te fura tudo as mãos. Para tu poder agora plantar numa terra, tu planta um aipim, daqui a pouco tu tem que capinar 3, 4 vezes. É o abrolho, é as ervas daninhas. Tu vão lá e sufocam para não nascer. Então tu tem que trabalhar o triplo às vezes. Tu plantou e além de plantar tu tem que capinar, tu tem que cuidar, porque senão vai morrer. Isso tudo veio no pacote da maldição lá da desobediência. Espinhos e abrolhos também te produzirão, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto é pó, e em pó te tornarás. Amém? Vocês entenderam isso? Amaldiçoado. Nós fomos até o espírito, a alma nós vamos falar depois. Tá? Deus é Espírito. e nos tornou semelhante. Amém? Glória a Deus. Vamos recapitular. O que nós aprendemos hoje? Como é o ser humano? Como é o ser humano? Falamos sobre o corpo e o espírito. Na próxima aula nós vamos falar sobre a alma. Amém? Amém.
Anotou ali que tu estudou sobre o corpo e o espírito? Todos vocês ganharam, né, a folhinha? Vou mandar uma para a Gisele. Não sei se ainda está gravando. Se estiver gravando, depois a gente vai passar pro pessoal. Amém? Depois que vocês pegarem essa questão aqui do que é corpo, alma e espírito, as próximas aulas vai ficar mais fluente, entendeu? Porque esse aqui é arrancado. Vocês entenderam o que é corpo, alma e espírito. Por isso que muitas pessoas continuam no pecado. Porque ela não sabe o que é o pecado. O que é o pecado? Que faz a vontade da carne. O que é o pecado? O que significa pecado? Errar. Errar? Mais ou menos assim. Tá ficando bom um deles. Hã? Falemos agora há pouco e não esqueci. Não falamos. Não falemos. Mas nós não falamos do que era, mas o assunto todo que nós abordamos aponta para ele. Então um pouco tu já te ligou. Pecado? Pecado da carne. Pecado? O que é o pecado? Carne? Pecado. Pego grego. Fala, Manúcia. A Manúcia hoje ficou quietinha. Me veio a palavra da vida agora. Pecado já é essa porta do nome. Pecado é a cunha. Também. Pecado é a cunha que separa o homem de Deus. Amém? Tem um que já viu isso aqui, ó. Aí 100, 50, Ah, sim! 25. Não, eu errei. É Ao contrário. 100 no meio. Isso. Calma. Calma, desesperado. Nesse dia se adianta. É? O que é isso aqui? É aquele negócio que tu toca uns negocinhos assim no meio. Alvo. Alvo. Vem? O pecado que tu falou que era? Você esqueceu? Esqueci. Errar. Errar. O pecado é errar o alvo. E quanto mais longe tu errar, Mas tu se afasta de Deus. cada vez mais longe. Amém? Tu tá acertando aqui, tu tá só na benção. Aí tu vai saindo fora. Vai saindo Vai devagarzinho. saindo fora. E daqui a pouco, meu amigo. Já tá lá no mundão. Ih, Perdido. o Senhor manda tu orar. E tu vai orando. Lê Bíblia, tu vai lendo Bíblia, tu vai estudando, ficando na presença do Senhor. Ah, hoje eu não vou. Pum. Eu pulo lá pro companheiro. Ah, não vou no culto hoje. Pum. Sim. Vai indo, vai passando os dias, daqui a pouco, pum. E daqui a pouco, ih, nunca mais consegue acertar o alvo. Só Sabe quando é que eu aprendi isso? 10 anos atrás. E nunca mais quantos anos esqueci. Isso aqui é para ficar no coração da pessoa. o pastor tinha? Eu tinha 27 anos quando Jesus me achou. Podre. Bem podre. Vocês ainda estão limpinhos. Mas eu estava mal. E eu não quero mais viver longe desse alvo. Amém? A carne
meu amigo, ela se inclina de uma forma para fugir do alvo que tu não tem ideia. Parece cavalo chuco, Amém? saindo do ar. Mas Deus tem um projeto de salvação para nossa alma. Glória a Deus. Né? Amém? Amém. Eu creio que esse trabalho que Deus deu a oportunidade de nós aqui fazer parte é um projeto de salvação para nossa alma. Amém? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer ir para o tormento eterno? Ninguém? É? Vou fazer outra pergunta agora então. E o Quem que quer ir tu pro tem céu? feito para não ir para o tormento eterno? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Eu obedeci o pai e a mãe. Tem O buscado? principal dos mandamentos, honrar, obedecer pai e mãe. Pessoa? A Tem Deus bastante coisinhas para se fazer, né? aumentar Para não ir os pro dias tormento de eterno, vida na né? terra. A grande questão é o seguinte, cara. A grande questão é que tu não pode errar o alvo. Conhece o alvo já ou não? Jesus Cristo. Hã? Né? O alvo quer dizer aquilo lá, Jesus Cristo. Deus. Não é o alvo de outra coisa, o alvo é Disse o apóstolo Deus. Paulo. E Jesus. prossigo para o alvo. Né? E quem é o alvo? Hã? É Deus. Amém? Amém. Prossigo para o alvo. O momento é agora. Quanto mais tu focar, mais. Quanto mais tu ler, mais tu vai aprender, mais tu vai saber. Agora uma coisa eu dizer para vocês, ó, quando tu sair daqui desse portão para fora, o diabo vai dizer para você que isso não vale nada. É automático. Talvez ele já esteja falando agora. Ou talvez você nem escutou a minha voz hoje, dentro dessas 2 horas. Entrou aqui e foi embora. Sabe que você está errando o alvo. Amém? Amém. É tempo de acertar o alvo. Buscar o Senhor de verdade, amar Jesus. Porque o que eu mais vejo é a pessoa falando que ama Jesus. O que eu mais vejo. Deus é Como tudo. tem. E aí eu olho, é mesmo, filho. É mesmo, filho. Amém? Estamos há 3 anos aqui ministrando a palavra de Deus. 3 anos. Tá? E o que eu vi de pessoa errando o alvo é brincadeira. E acho que estão certo. Amém? Amém. Tu já errou o alvo, pastor? Mas credo, muitas vezes. Muitas vezes. Ih. Hoje mesmo eu errei. Mas não saiu tanto. Não saiu. Aí que está a questão. Errou? Volte pro alvo. Olha a revelação que veio agora aqui. Ó. Quer ver como é que tu faz para não errar o alvo? Se eu te der uma pedra para ti, te deixar lá no mato, do outro lado da estrada, tu acerta o alvo aqui? Não. Não? Com o Rudolf até você. Se tu estiver lá do outro lado da estrada, eu te der para ti uma pedra, tu tá lá no mato, lá no escuro lá, tu acerta aqui? No escuro não. É, outra revelação. No escuro não. Agora se tu vir aqui para debaixo dessa luz aqui, onde que tu tá aqui, ó? Com a pedra na mão, tu acerta? Não sei ou não acerta? Claro. Acerta? Então sai das trevas, vem pra luz e bem pertinho do alvo que tu não erra. Amém? Sai das trevas, Pra acertar o vem alvo pra perto. luz e fique perto do alvo, que daí tu não erra.
Daí tu consegue Agora, acertar. se tu sair da luz E no escuro e tentar. ir pro escuro e ficar longe do alvo, pode atirar quantas pedras quiser, que tu não vai aceitar. Enche aqueles. Que coisa isso, hein? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Amém? Vamos botar essas gurias para orar? Escolhe uma aí, irmã Lúcia. Pode ser? Henrique. O Henrique vai ser o orador nessa noite. Passa aqui, filho, orar. Ela aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Deus abençoe. Pai, Aqui está Deus. obrigado, Senhor, Em nome de Jesus. pelas tuas palavras. Nos ajuda, Senhor, a acertar o alvo. Nos ajuda a andar, Senhor, na tua presença. Abençoa o teu servo. Que ele cresça debaixo das tuas asas. Que ele entenda que o melhor lugar para estar é debaixo da tua mão potente. Olha por nós, Senhor. Ajuda nós a mortificar essa carne. Que muitas das vezes, Senhor, só quer fazer a nossa vontade, não a sua. No nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, essa aula. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá graça, poder e autoridade, Senhor, para vivenciar a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.